E hoje aqui nos nossos estúdios nós estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Urbano do Paraná, que é o atual secretário de Desenvolvimento, Carlos Roberto Massa Júnior, mais conhecido como Ratinho Júnior, é deputado federal licenciado, nasceu em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, paranaense, formado em Marketing e Propaganda pela Faculdade Internacional de Curitiba, tem pós-graduação em Direito pela PUC de Brasília, cursos de especialização em Administração Tributária e Reforma Fiscal. Tem um pouquinho desse currículo aqui, ele que é casado desde os 22 anos com a Luciana, é o pai da Alana, da Yasmin e do Carlos Roberto Massa Neto, pequenininho ainda. 4 meses. 4 meses o pequeno, e está assumindo esse novo desafio frente a essa pasta já há um mês. Secretário, durante esse tempo, já dá para fazer uma avaliação do trabalho? Foi feita uma adaptação, mapeados os principais pontos a serem planejados. O que nós podemos passar? Olha, primeiramente agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui na Band News. Deu sim para a gente já poder ter uma boa avaliação e de alguma maneira colocar um pouco daquilo que a gente pensa na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, daquilo que a gente quer apresentar como trabalho. É muito importante eu deixar registrar isso, que a Secretaria realmente estava sendo muito bem conduzida pelo César Silvestre, né, que deixou ela muito organizada, em especial na questão financeira, orçamentária, né? Hoje nós temos um bom caixa para poder disponibilizar isso para os municípios, né, através de obras, maquinários e assim por diante. Então isso, claro que ajudou, mas ao mesmo tempo você tem um desafio de você montar na bicicleta com ela andando, né? Então você tem que montar a sua equipe com todos os projetos já em alguns em andamento, outros você tem que startar, né, para colocar o projeto de acordo com aquilo que você pensa para a Secretaria, mas acredito que nesse primeiro mês a gente conseguiu avançar em muitas áreas, nós conseguimos fazer um bom mapeamento político hoje da Secretaria para os municípios, né? Eu tive em 5 dias, por exemplo, de assumindo a Secretaria, eu atendi 120 prefeitos. E atender esses 120 prefeitos não é dar um cafezinho para ele e dar as boas-vindas, é realmente resolver os problemas deles, porque eles chegam lá querendo uma demanda de obras que já foram licitadas, de obras que estão paradas, de obras que precisam dar encaminhamento. Então nós fizemos um trabalho intensivo realmente de, primeiro, dizer para os prefeitos que a SEDU é a casa deles, né, e que lá nós estamos para ajudá-los e para tentar solucionar os problemas dos municípios, tentando e buscando levar qualidade de vida para aquelas pessoas que ali moram e, claro, poder elaborar um grande projeto para o Estado do Paraná nessa área. Secretário, uma das primeiras questões que já veio à tona, e uma questão polêmica, foi a questão do reajuste da tarifa do transporte coletivo, dessa integração do subsídio do governo do Paraná. O senhor deu uma declaração há pouco tempo com relação a esse subsídio e com relação às planilhas da URBS, que até questionando um pouco a metodologia, ou pelo menos o que o governo tem acesso e o que a URBS passa para o governo. Como que o senhor analisa toda essa questão? Olha, eu analiso primeiro que é o seguinte, da parte do governo, em especial da Comec, que é um braço da SEDU, né, nós temos responsabilidade sobre a Comec, nunca nós cogitamos acabar com a integração. A integração é uma conquista do povo de Curitiba e das pessoas que moram na região metropolitana há 23 anos. E a integração é um modelo de transporte público que foi e acaba sendo uma referência para as outras cidades do país. Então nós não podemos abrir mão disso. E quando algumas pessoas cogitaram a desintegração, nós temos que lembrar que quem perde com isso é só Curitiba. Nenhuma outra cidade perde mais do que Curitiba com a desintegração. Por quê? No outro dia, se houver desintegração, 600 novos ônibus entram a mais na cidade de Curitiba. Então seria um caos para o trânsito que já é caótico. Além disso, Curitiba teria um prejuízo econômico, porque hoje 30% da mão de obra em especial no comércio da cidade de Curitiba, vem da região metropolitana. São as secretárias do lar, as empregadas domésticas que moram na região metropolitana, são os açougueiros que moram na região metropolitana, são as pessoas que trabalham em farmácia, que trabalham nas mercearias, que trabalham em posto como freitistas. É uma mão de obra que existe na região metropolitana que acabam prestando serviço na cidade de Curitiba. Então isso teria um prejuízo para a geração de emprego, teria um prejuízo para o empregador, que teria que pagar mais por essa mão de obra, que hoje ele paga, e além disso seria um prejuízo econômico,
porque 35% de tudo que é consumido no comércio de Curitiba vem da região metropolitana, das pessoas que moram na região metropolitana, mas aqui vêm passear na cidade, ou aqui trabalham e fazem as suas compras e assim por diante. Então quem perde com isso é Curitiba. Então nós não podemos cogitar isso. A cidade de Curitiba não pode pensar numa desintegração, além do desconforto para o trabalhador e trabalhadora que usa desse transporte coletivo. O que nós temos que fazer é não ter paixões nesse sentido e nem achar um culpado para resolver esse problema. Nós temos que resolver esse problema a quatro mãos. Então o governo do estado tem feito a sua parte buscando fazer um subsídio que não atenda apenas Curitiba, porque o governo do estado tem que cuidar do estado. Então nós temos que atender outras cidades. E através do ICMS, que foi uma iniciativa onde o governo achou uma iniciativa legal, através de um projeto de lei e não um convênio momentâneo, então isso vai ser duradouro, para ajudar a cidade de Curitiba, ajudar a região metropolitana, mas ajudar também Londrina, sua região metropolitana, Maringá, sua região metropolitana, Foz do Iguaçu, que o prefeito já anunciou que com a integração com Santa Terezinha já vai abaixar a passagem. Então é isso que nós temos que achar uma maneira, uma resolução para o estado. O que nós temos que fazer como homens públicos e, claro, com assessoria técnica? É cobrar ou buscar achar a tarifa que realmente seja verdadeira. Hoje a URBS fala que é um valor, hoje a Comec fala que é um valor menor que o da URBS, mas ninguém tem esse valor exato. Por quê? Eu cobrei da URBS semana passada que eles tentam, muitas vezes com algumas declarações, jogar o problema para a região metropolitana, que eu já falei, isso é um problema que é de todos nós, e quem perde isso com isso é Curitiba, caso haja desintegração. Mas eles não me passaram ainda a pesquisa de origem e destino, que é o método científico que dá a exatidão da necessidade do transporte de Curitiba e região metropolitana e que nos dá também um preço com seriedade da tarifa. Tudo que é dito hoje é por alguns técnicos e até mesmo, às vezes, com alguns achismos, com o interesse do empresário, que ganha muito com o transporte coletivo, que reclama da passagem, mas não abre mão dessa concessão, né? E quem fica nesse meio termo, muitas vezes um jogo político para achar um culpado. Então nós temos que acabar com isso, nós temos que resolver o problema do trabalhador. O governo do estado tem feito a sua parte. Nós queremos que a URBS, a Curitiba, faça a sua também, né? Achando mecanismos de isenção. Por exemplo, hoje a URBS cobra 4% de taxa de administração de todo o sistema. Isso pode ser revisto, pode ser baixado. Se baixar para, por exemplo, 2%, você tem um ganho na tarifa também, já pode passar a ser um subsídio. Você tem o SS que é cobrado em Curitiba, que também pode ser feito. Nós temos aí o governo federal que pode também, e aliás, o maior encargo em cima do transporte da tarifa vem dos tributos do governo federal. Secretário, esse inclusive foi um tema que o senhor estudou a fundo durante a campanha que participou para a Prefeitura de Curitiba. E agora, estando na Secretaria Estadual, tem como trazer, como mesclar essas ideias que foram passadas em um âmbito geral, para que também, além de ser aplicado aqui em Curitiba, outros municípios também se beneficiem? Claro que eu tenho uma outra posição agora, né? Eu não posso, primeiro que eu não posso me colocar como me imaginando no cargo. Eu tenho que me imaginar agora como secretário de Estado tentando ajudar a resolver o problema. Talvez eu no cargo de prefeito teria algumas outras posições, né? Não sei, talvez seria um pouco mais enérgico em tratamento com a URBS, né? Eu gostaria de fazer uma auditoria na URBS, por exemplo, mas eu sou secretário de Estado, tenho um outro viés, meu viés é agora resolver o problema de uma maneira onde está a minha alçada, que é contribuindo para que o transporte público da região metropolitana sirva a cidade de Curitiba e vice-versa, né? Então isso é um problema de quem está fazendo a gestão da cidade. Mas eu entendo que nós podemos achar saída. Por exemplo, se a URBS não tiver essa pesquisa, que até agora não disseram se tem ou não, de origem e destino, vamos fazer em conjunto. Eu me proponho como secretário de Desenvolvimento Urbano, e acredito que até uma vontade do governador, em ajudar a URBS e as cidades da região metropolitana fazer esse levantamento científico de que realmente custa, ou qual é o modelo ideal para as cidades da região metropolitana e para Curitiba. Então eu me proponho ajudar com muita tranquilidade. Falei isso ontem para o presidente da SOMEC, o prefeito Luizão de Pinhais, que foi me visitar ontem junto com o prefeito de Piraquara. Então essa é uma solução que nós queremos achar o mais rápido possível. Nós lançamos agora, tratando de transporte público, um estudo de viabilidade que eu pedi para ser feito, para fazer as PPPs nos terminais de ônibus da região metropolitana. O que é isso? É uma maneira de a gente chamar a iniciativa privada
para participar desse investimento, onde nós vamos fazer uma modernização de todos os terminais de ônibus da região metropolitana de Curitiba, colocando banheiros de qualidade, colocando segurança, colocando uma iluminação de qualidade, uma sinalização dentro dos terminais moderna, né? E claro que daí essa empresa que ganhar essa concessão vai ter a oportunidade de também colocar ali serviços para a comunidade, bancos, lotéricas, farmácia, salão de beleza, né, mercearia, loja de conveniência, padaria, enfim, para ele explorar aquele local, mas em contrapartida ele tem que manter esse terminal impecável. E nós vamos fazer isso. E queremos estender isso para Londrina, que hoje não tem um terminal que atende a região metropolitana, e assim por diante. Então, pensar no desenvolvimento e na modernização. Isso é uma iniciativa nossa, do Paraná, do governo do estado, aonde é pioneira no Brasil. Em que fase que está esse projeto? Está uma fase embrionária, porque eu dei a determinação para que a gente começasse a fazer o estudo agora, há poucos dias, né? Mas nós já estamos finalizando, inclusive, uma parceria. Eu acredito que essa semana a gente já faça um convênio, uma parceria com a Lactec, que é um dos maiores institutos de pesquisa que nós temos no país, né? Um exemplo que a Lactec acabou sendo um braço importante da usina de Belo Monte, no Pará, onde nós fizemos todo um trabalho de maquete aqui. Eu não conhecia isso, fiquei sabendo através do presidente Omar Sabag, que ajudou a coordenar isso, demonstrando que realmente a Lactec é um instituto que nós temos que utilizar o máximo possível devido ao seu quadro técnico que nós temos lá. E isso vai ser ajudado, apoiado pela Lactec para fazer esse levantamento, primeiro de viabilidade, depois de ouvindo os usuários para saber o que eles necessitam, o que eles esperam de um terminal moderno, para que a gente possa lançar isso no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do seu partido, secretário. O partido PSC saiu derrotado nas eleições majoritárias do ano passado, mas, no entanto, os vereadores do PSC não se colocaram como oposição na Câmara, né? Essa posição da bancada pode mudar por causa da sua entrada no governo estadual, ou há uma independência? Como é que isso está sendo tratado? Eu acho que isso tem que ser uma adaptação, né? A grande maioria que se elegeram, nós somos a maior bancada de 6 vereadores na Câmara Municipal, são vereadores de primeiro mandato. Então é natural que até eles conheçam a casa, conheçam o sistema legislativo, aprendam no dia a dia. Isso leva um tempo e eles vão ali entendendo quais são as suas posições pessoais e do grupo, né? Eu, no final da eleição, depois do resultado das urnas, eu disse que eu seria um amigo de Curitiba e um fiscal da gestão. Eu acho que esse é o posicionamento que nós temos que ter. Eu vi a bancada apresentando uma resolução até sobre essa questão da tarifa do transporte coletivo, onde pedia a isenção do ICS do transporte coletivo, mais essa diminuição da taxa de administração da URBS. Eu acho que essa é a nossa maneira, é contribuir com ideias, né? Eu acho que aquela oposição emocional de você querer torcer para que o outro vá mal apenas por não estar no grupo, eu acho que é uma bobagem. Acho que nós temos que fazer uma oposição, se for o caso, construtiva, mostrando a saída e, claro, com cobranças, né? Cobranças na melhoria na saúde, na educação, no modo geral, que é aquilo que nós queremos para a cidade de Curitiba. Com energia e juventude, que é o que a população espera, cobra também, né? É verdade, com iniciativas modernas, né? Secretário, surpreendeu esse convite do Beto Richa nessa secretaria, ou você esperava de alguma forma? Não esperava. Claro que num segundo turno o governador não se posicionou, né? Ele ficou neutro. Mas quando algumas pessoas ligadas ao governo ou próximas do seu grupo político entenderam que a gente era a melhor opção para a cidade e nos apoiaram, ele não se opôs. Então isso foi uma atitude que de uma maneira natural acabou nos aproximando. Eu sempre tive uma ligação respeitosa com o governador, apesar de nunca ter participado do seu grupo político, e claro que eu fiquei muito contente, porque é uma secretaria musculosa, uma secretaria extremamente importante para o estado do Paraná, talvez uma das mais importantes do governo, e vai me dar a possibilidade de eu poder desempenhar um trabalho num cargo executivo. E há tempo suficiente para colocar bons projetos em prática ainda até o fim do governo? Tem tempo. Nós realmente temos que lutar muito contra o tempo, porque a máquina pública ela é morosa, né? Nós sabemos que hoje todo o repasse que eu faço para o município eu tenho que ter autorização do STN, que é da Secretaria do Tesouro,
Então isso demora 90 dias, aí até analisar o projeto é mais X dias, aí até o prefeito fazer licitação é mais 90, 120 dias. Então quer dizer, realmente nosso prazo é um prazo muito justo. Mas a nossa saída e essa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de nós buscarmos uma LACTEC, por exemplo, para nos auxiliar, é justamente para a gente poder, de alguma maneira, contribuir para que a máquina ela ande mais rápido. Hoje o meu maior problema é projeto. Hoje eu tenho 300 milhões de reais na conta à disposição dos nossos municípios, mas nós não temos projetos, porque você pega um município pequeno e 72% dos municípios do Paraná são cidades abaixo de 20 mil habitantes. Então esses municípios muitas vezes não têm um engenheiro, não têm um arquiteto. Ou quando tem um engenheiro, dá 6 horas de expediente na semana para esse município e atende mais 10. Então acaba não tendo o ritmo que nós queremos. Então nós vamos fazer essa parceria com a LACTEC, onde a LACTEC vai ficar à disposição dos municípios para fazer os principais projetos dos municípios que os prefeitos queiram. E nós vamos pagar esses projetos para agilizar e para ajudar. Vai ser uma iniciativa também, a primeira no Brasil, que o Estado faz. Secretário, a gente está finalizando a nossa entrevista. Já nos primeiros dias de trabalho na Secretaria, o senhor atendeu prioridade de cerca de 100 prefeitos dos mais diferentes partidos. O senhor conseguiu estabelecer uma meta em comum ou uma dificuldade, um anseio em comum, dizendo assim, dos municípios? O que ainda falta para a maioria deles? Planejamento, né? Nós temos algumas cidades do Paraná que ainda não têm plano diretor. Isso é uma necessidade e até uma obrigação dos municípios a ter, até para receber um repasse. Então eu estou fazendo um trabalho agora com os nossos técnicos do Paraná Cidade, um levantamento das cidades que não têm esses planos diretores, e nós vamos pagar esses planos diretores para viabilizar isso, e o Estado do Paraná, acredito que até agosto nós vamos finalizar, e nós vamos ser o primeiro estado, ou talvez um dos 2, 3 estados do Brasil, que terá plano diretor em todos os municípios do Paraná. Isso é uma dedicação nossa, porque nós queremos atender todos os municípios através da Secretaria e tem a necessidade, a obrigação de ter esse plano diretor. E claro, a grande demanda por infraestrutura na cidade, né? Pavimentação, maquinário. Hoje os parques de máquinas dos municípios estão muito sucateados. Isso, por uma cidade grande, talvez não é tão difícil, porque a cidade tem dinheiro para comprar uma máquina, uma retroescavadeira, uma pá carregadeira. Mas um município pequeno, uma pá carregadeira, ele resolve o problema quase da gestão do prefeito. Então a gente está montando um modelo agora, junto com a Fomento Paraná, através do presidente Juraci, que tem sido um grande parceiro nosso na Paraná Cidade e na SEDU, e nós vamos construir uma linha de crédito para os municípios do estado, alguns até próximo do zero de juros, para modernizar o parque de máquinas dos nossos municípios. Aqui muitas participações, Simone, e a maioria delas é meio que considerando o Ratinho ainda como, parece que as perguntas com aquele viés de Ratinho candidato, com algumas, o metrô, isso, já passou, aquilo, né? E não mais como secretário de Estado. Mas o fato, né, Ratinho, é que a gente conversava fora do ar sobre isso, é que essas eleições, a sua figura política saiu fortalecida dessas eleições, né? Apesar de você não ter levado a prefeitura, me parece, pelo menos, que o seu nome ficou mais forte. Olha, eu vejo assim, quando você é candidato a um cargo, em especial um cargo executivo, que foi a minha primeira experiência, você busca o sucesso eleitoral, é natural isso. E eu fiz isso, trabalhei muito, eu perdi 12 quilos na campanha, eu fiz um primeiro turno com 3 minutos de televisão, eu tinha 10 combis na rua, realmente uma campanha muito caseira, né, com alguns amigos nos ajudando na área de marketing, na área do direito do jurídico, enfim. Mas eu sabia do meu desafio, eu sabia que não seria fácil, eu sabia que estaria enfrentando grupos poderosos. Eu enfrentei o governador do estado com a máquina da prefeitura e do estado. Eu enfrentei o Gustavo Frutti, que é uma pessoa extremamente benquista na cidade de Curitiba, com o histórico do seu pai ter sido prefeito, com uma tradição familiar, com a máquina do governo federal nas costas. No segundo turno veio 8 ministros aqui, veio o ministro prometendo hospital, coisa que a gente sabe que não é muito difícil acontecer. Mas eu enfrentei, porque eu me propus a isso. E acho que na política, o Brasil é um país escasso de líderes, eu sempre falo isso. E na política falta homens corajosos. Homens corajosos não é só de ter a coragem de ser candidato, mas de se posicionar. E eu escolhi a política por entender que posso ser um instrumento de transformação da sociedade, até porque a vida foi muito boa para mim e para minha família. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é tentar retribuir fazendo um bom trabalho como cidadão brasileiro e deixar um pedacinho da minha parte de contribuição para a sociedade. E faço isso com muito prazer. Então essa campanha para mim foi uma experiência de vida e espiritual maravilhosa. Minha mulher grávida de 8 meses na campanha, então você imagina a pressão.
em especial para ela, porque na campanha muitas coisas acabam acontecendo maldosas, né? E muitas vezes sim, apareceu o dono da maldade. Mas ela foi uma parceiraça minha, que eu sou muito grato, e foi uma união da família, né? Eu fiz uma campanha com meu pai, que é a coisa mais maravilhosa, você poder olhar pro lado, tá teu pai te dando um abraço, e você, muitas vezes, ele triste, porque uma pesquisa não saiu do jeito que esperava, e você levantar ele, vamos firme, vamos enfrentar, que a nossa parte nós vamos fazer. Então, eu saí muito feliz, eu saí vencedor no lado pessoal, espiritual, e acho que com os amigos que foram meus amigos de verdade, que foram até o último momento, mesmo sabendo que em alguns momentos da campanha a gente já teria perdido, mas que foram até o último minuto entendendo que a gente estava fazendo a nossa missão. Secretário, você começou na política com 21 anos. Fica aí também uma mensagem para os jovens se envolverem mais na política e não apenas reclamarem, não apenas se envolverem em manifestações menores, digamos. Ou de sofá, né? Pelo Twitter, pelo Twitter, eu ia só pelo falar Facebook. Isso. Eu acho que é muito cômodo a pessoa fazer uma crítica pelo computador, né? É fácil. Né? E muitas vezes a crítica é uma crítica que a pessoa está no ar-condicionado, com uma boa televisão dentro de casa, né? Eu acredito que o Brasil, nós estamos vivendo essa dificuldade. Você vê, o Brasil hoje nós temos 2, 3 candidatos a presidente em tese e viabilidade. Então, quer dizer, mostra realmente a fraqueza de liderança do nosso país. E um país fraco de líderes é um país propenso a ter um monopólio da gestão ou do futuro da nação. Isso não é bom. Então, eu acredito que o jovem tem que ter essa participação. Claro que a manifestação política no Twitter é importante, a manifestação no Facebook é importante, mas a manifestação da participação partidária, da discussão, do debate, né? Não da crítica pela crítica, mas do debate na busca das soluções, ela é importante. E o jovem, ele está preparado para isso, né? Nós temos mais informação hoje do que tínhamos há 15, 20 anos atrás, e temos mais liberdade para fazer isso. Né? Então acredito que isso é muito importante, né? Não deixar com que a mídia conduza esse ou aquele sem a pessoa ter a consciência. A internet nos dá hoje essa possibilidade de poder saber os dois lados do que acontece. Então acho que a participação do jovem ela é fundamental, até porque o jovem ele vem com um espírito moderno, e moderno não só na cabeça, mas também na agilidade de fazer as coisas, né? Na velocidade que o mundo hoje nos cobra. Coisa que o poder público não tem essa velocidade. Então nós jovens temos que de alguma maneira tentar contribuir para que a máquina pública também possa se tornar uma máquina eficiente, como é o setor privado hoje, que é muito mais eficiente que o público. Agora 10h07, essa foi a entrevista com Ratinho Júnior, falando sobre a sua secretaria, falando especificamente também mais sobre o seu trabalho, né? Como secretário de Estado. Ratinho, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Eu que agradeço, obrigado a todos vocês. Obrigada pela participação, obrigado, ótimo dia. Igualmente.